Muito bem, então, olha lá. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta, tudo isso que nós estamos colocando para vocês é para poder dar um entendimento, fazer uma analogia. É lógico que não é assim, né? Mas para poder entender como funciona. Então, embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim: mundos primitivos, aonde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, do reino hominal. Então, mundos primitivos, quando o reino nominal começa suas primeiras encarnações, coisa que ocorreu na Terra há 3 milhões de anos atrás. Tá? Onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de provas e expiações, em que o mal predomina. Então é justamente na fase que nós estamos. Agora, nós estamos prontos para mudar de fase. Tá? Então, mas por enquanto nós ainda somos um planeta de provas e expiações no final do período. Então seria mais ou menos assim, como se fosse o curso. Esse curso nosso já está do meio para o fim. Então, se alguém for entrar nesse ano, vai ter que esperar começar de novo. Entenderam como é que é? Porque se a gente tivesse uma sala em cada lugar, né, desenvolvendo, por exemplo, os mesmos temas, mas a outra, você ia encontrar uma com a aula anterior hoje, a outra com a outra aula, aí então você iria se encaixar naquela sala onde você está precisando, que você não viu ainda. Muito bem. Mundos regeneradores, que é a próxima etapa, aonde as almas que ainda têm que expiar, então não significa que nós vamos virar santo, significa que nós ainda temos coisas a expiar, né? Adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, é por isso que vai separar o joio do trigo. Então, é só a gente pensar um pouquinho, lembrando do noticiário do dia a dia. O pessoal está ficando cada vez mais impossível, né? Então, o pessoal coloca uma farda da polícia, faz blitz, mas é assalto, rouba todo mundo. O cara entra dentro do banco, explode, tudo. Quer dizer, não tem. Nós aprendemos que nós não devemos revidar, que nós devemos tratar todo mundo bem, que nós temos que entender que são ignorantes ainda, mas chega uma hora que dificulta o nosso desenvolvimento. Você não pode mais sair, você não pode mais ter nada, você não pode uma série de coisas, porque existe, e isso em todos os níveis, né, gente? Vamos entender bem isso. Não é só aquele bandido que rouba por causa de droga e tal. Temos os nossos aí de colarinho branco, que também dificulta o desenvolvimento da população, né? O acesso das crianças a um ensino de melhor qualidade, dificulta o acesso das pessoas a uma assistência médica de melhor qualidade e assim por diante. Então, tem uma hora que precisa separar o joio do trigo, porque senão o trigo não consegue mais se desenvolver. O joio mata, acaba com o trigo. Perceberam? Aí vem os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. Então aí nós já temos o bem superando o mal. Aí vai ser uma briga para ver quem vai ajudar o outro. Não, deixa eu te ajudar hoje. Ah, não, você já me ajudou ontem. Hoje eu que quero te ajudar. Vai ser assim. Né? Ai... Tá? Então, o bem predomina e não o mal predomina, como é o caso agora. E nos mundos celestes ou angelicais, é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Já são os espíritos puros, por isso que fala espírito puro. Né? Então, esses seres
Porque a gente tem que entender, você já imaginou o seguinte, um ser que toma conta de um sistema estrelar, onde vai morar um cara desse aí que toma conta? Porque nós temos que entender que nós, como inteligência, nós precisamos conviver, conversar com outros. Nós não podemos ficar isolados, morando sozinhos, só controlando a situação. Nós temos os nossos prepostos e tal. Então, diz que os mundos celestes ou angelicais, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura, eles habitam as estrelas. É óbvio que numa dimensão diferente da nossa, né? Porque nós, se tivesse corpo como o nosso, torrava lá, virava nada, né? Por isso que nós temos que perder essa ideia. Quando foi dito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é do ponto de vista espiritual e não material. Imagine que Deus vai ter um corpo material. Cristo, para vir aqui, teve que fazer o corpo material, ele teve que fazer corpo para ficar num mundo angelical, ditoso, regeneração, expiação, para vir aqui. Ele teve que botar todas as roupas para voltar para essa dimensão, para aparecer aqui para nós. Tanto é que existem, a gente não sabe isso exatamente ainda, né? Não se sabe ainda exatamente, mas parece que o corpo de Cristo se desintegrou com a saída, porque o espírito era tão puro que desintegrou aquela matéria, que era uma matéria tão primitiva. Porque são noções diferentes. Não é que o espiritismo, então, prega que existe vida em outros planetas, mas é lógico, pô. Como que não haveria de existir? Seria a mesma coisa que você ter uma cidade inteira, um monte de prédio construído, com casas, apartamentos, tudo vazio. Mas como? Quem fez isso? Quem seria o louco para fazer tudo isso para nada? Então é óbvio que não é assim. Entenderam? Então, mesmo em Marte, tem vida em Marte? É lógico que tem vida em Marte, mas numa outra dimensão. Marte já está numa outra fase, está numa outra dimensão. Mercúrio tem? Tem também. E assim por diante. Diz que tem venusianos, os seres que habitam Vênus, que tomam conta, eles vêm fazer estágio, porque eles estão mais evoluídos do que a gente, então eles vêm fazer estágio aqui no planeta Terra, como a gente vai fazer projeto Rondon lá nos Índios, lá no Xingu. Então eles fazem estágios, eles vêm para cá para ajudar a gente. Então diz que os venusianos, por exemplo, tomam conta do astral inferior. Virgílio, que era aquele que acompanhou Dante Alighieri no Inferno de Dante, na realidade Virgílio também é um cargo que toma conta do astral inferior, do abismo mesmo. Então o abismo também tem quem tome conta lá. Então imagine um ser que vem aqui tomar conta do nosso astral inferior, do abismo. Eles fazem estágio aqui que dura 200 anos do nosso. Daí troca. Olha que coisa interessante. Agora, se você mandar uma sonda lá para Vênus, você não vai ver nada. Entendeu? São outras dimensões. Aí é que entra a física quântica. As várias dimensões, As várias dimensões do universo. O universo não é só isso que nós estamos vendo. Nós somos seres limitados, nós sabemos disso. Então, a Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações. Por isso que a gente diz, planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Porque, na realidade, as misérias que nós estamos expostos são efeitos de causas que nós fizemos lá atrás.
Se a gente não tivesse feito nada lá atrás, não teria que estar passando as misérias. Então é por isso, nesse ano aí de provas e expiações, a gente vai aprendendo, porque à medida que nós vamos causando, lei de causa e efeito, e depois colhendo o efeito, causando, colhendo o efeito, você vai aprendendo e vai ficando cada vez melhor. À medida que você vai ficando cada vez melhor, você vai causando menos problemas para os outros. Portanto, você vai colher menos efeitos. Você, à medida que começar a fazer o bem para as pessoas, você vai colher o bem também. Então, como o planeta está saindo dessa fase de provas e expiações, é como a gente diz agora na escola, a gente não fala agora, é hora da prova final. E qual é a matéria que cai na prova final? Na prova final cai toda a matéria. Então, sexualidade, problemas na sexualidade, problemas com dinheiro, com poder, né? O orgulho, a vaidade, o preconceito, as drogas, está tudo aí. Quem tiver algum probleminha ainda, está aí. Então, nessa fase, cai toda a matéria. Porque há uns tempos atrás, as cidades não tinham. A cidade era pequena, chegava de noite e não tinha o que fazer. A turma vivia no sítio. E no dia seguinte tinha que levantar cedo para ir lá tratar da terra e tudo mais, cuidar dos animais. Então não dava para ficar em barzinho, não tinha balada, não tinha droga para cima e para baixo. Vocês estão entendendo? Só que agora, como nós estamos numa fase, então hoje nós temos aí baladas, drogas, roubo, desvio, tem tudo, tem para aquilo que você tiver problema, tem lugar para você ir. Os pedófilos trocando coisas pela internet. Vocês sabem que tem até grupos na internet de indivíduos que se alimentam, que gostam de carne humana. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Então é óbvio, como eu falei para vocês, se eu sou um aluno do segundo ano, que já sei toda a matéria do segundo ano, eu saio daqui, para sair daqui eu preciso desencarnar. E reencarno num de terceiro, que está no comecinho. Quando atinge o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado. E assim sucessivamente até chegar ao estado de espíritos puros, espírito santo, espírito puro, que não tem mais corpo nenhum, é inteligência pura. Os mundos, então, são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais aos seus adiantamentos. Então, se eu tenho um indivíduo do quarto ano, eu tenho uma infinidade de lugares de quarto ano para pôr ele. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem a sua permanência num mundo infeliz. Ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então, se você está aqui se comportando mal no planeta Terra, que já está no fim do período de provas e expiações, você pode desencarnar aqui e encarnar num mundo de provas e expiações mais atrasado que a Terra. Do que a Terra está no momento. Entenderam isso? Então você pode reencarnar num mundo de provas e expiações mais atrasado do que está a Terra hoje.
admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Não é isso? Você olha as coisas da terra e fala, nossa, mas que coisa! Só que quando a gente olha, nós temos que entender assim, quando a gente olha as coisas da terra, nós estamos olhando para um planeta, para um lugar onde habitam espíritos no nível de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Não é a humanidade inteira que é assim, somos nós. Então, esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, nada. Né? Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Nada. Nós não somos nada. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos parte do todo. E estamos fazendo um curso onde nós vamos nos tornar, como ele falou ali, Cristos. Um dia, como não? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Nós somos espíritos num planeta, nossa sala é um planeta de provas e expiações. Portanto, nosso grau evolutivo é esse. E o planeta de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Por isso que a gente vê tantas mazelas. Só que aqueles espíritos que passaram por aqui e já atingiram um grau evolutivo, onde eles já conseguiram adquirir toda a possibilidade evolutiva que um planeta de provas e expiação oferece, desencarnam aqui e reencarnam num planeta de regeneração nas suas fases iniciais. É assim que funciona. Da mesma maneira, nós também recebemos indivíduos de mundos primitivos que já alcançaram aquilo que era possível alcançar naquele mundo. Entenderam? Então, a população não é a mesma desde o comecinho. Teve espíritos que já foram embora e espíritos que nós recebemos depois, que chegaram depois. Por isso que nós não podemos falar assim, puxa, mas não adiantou nada esse período todo, ainda temos ignorantes no meio de nós, mas nós recebemos espíritos ainda que estavam numa outra fase, que conseguiram passar para cá. Então nós recebemos alguns, por isso que eu falo para vocês que nós não somos todos iguais em evolução. Nós somos todos iguais perante a lei, né? Por isso que não é para ter distinção de raça, de sexo, disso ou daquilo. Mas nós não somos todos iguais. E isso é óbvio, né? Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. No hospital só vemos doentes estropiados. Então vamos supor que a gente fosse com uma nave, viesse de um outro planeta para o planeta Terra. Só que a gente ia cair lá no meio de uma favela. Então a gente fala, nossa, olha os habitantes do planeta Terra, em que situação que eles vivem. Não é verdade. Nós estamos vendo só um pedacinho. Então o universo não é isso que nós vemos aqui entre nós na humanidade terrena. Tá? Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim também a humanidade inteira não se encontra na Terra. Tá? Inclusive a gente diz, né, do ponto de vista espiritual, que a Terra, como planeta de provas e expiações, é um hospital-escola.
Aqui é um hospital escola. Nós ainda somos doentes espirituais. Né? Então é um hospital escola. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado das suas enfermidades morais. Então é aquilo que eu falei para vocês até agora. Quando o espírito em evolução na Terra atinge o grau evolutivo compatível com o mundo de regeneração, ele desencarna aqui e reencarna no mundo de regeneração nas suas fases iniciais. Senão você perderia todo o ano das matérias, não tem condições. Então, se eu estou terminando o segundo ano, eu terminei o ano do segundo ano, toda a matéria, agora eu tenho que começar o ano no terceiro ano. Não é assim? Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram no nosso planeta como restos do seu estado primitivo. Então nós temos lá aqueles aborígenes australianos, que você olha para eles e fala, puxa, mas não é possível. Então, eles são resquícios ainda do nosso estado primitivo. Olha que interessante. Então, a gente sempre tem ainda alguns exemplos dos estados primitivos. Né? É lógico que não é um troglodita de 3 milhões de anos como nós tivemos, é lógico que não. Mas, vamos dizer assim, eram aqueles indivíduos do final do mundo primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Mas é lógico, vamos pensar um pouquinho nos trogloditas. Você acha que podia ter alguma coisa? A coisa era mais instintiva. Né? Porque até nos animais tem sentimento também. Nós não estamos dizendo que não tem sentimento. Mas o que predomina ainda é a força bruta. Né? Entre esses graus inferiores e os mais elevados, é isso que a gente tem que entender. Há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos. Da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião que você foi. Todos nós fomos um embrião. Mas fomos um embrião, mas hoje nós não somos mais. Entenderam? É a evolução. Nós temos isso aí em vários setores para ter um parâmetro, um fator de comparação com isso que nós estamos falando da evolução espiritual. Então vocês vão entender que existem, né, vários Cristos. Existe um Deus só. Mas existem espíritos que tomam conta de uma galáxia. Você já imaginou o que é isso aí? Você é que é o coordenador que toma conta de uma galáxia inteira, com bilhões de estrelas, trilhões de planetas. É você que toma conta. Tem seres que tomam conta de várias galáxias. Para você se aproximar de Deus, que é o Criador de tudo. Por isso que religião, religar, voltar ao Criador. O Criador nos criou simples e ignorantes para que a gente fizesse um processo evolutivo para nos aproximarmos cada vez mais dele, da sabedoria e da inteligência do Criador. Daí nós termos sido feitos à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança do ser espiritual, inteligência pura.
O corpo material é uma necessidade que nós ainda temos para estar aqui. Como nós somos espíritos ainda, imagine o seguinte, se um espírito, que nós somos, à medida que nós evoluirmos, nós vamos conseguir fazer planetas, sistemas estelares, se a gente vai ter essa capacidade, imagine se a gente tivesse essa capacidade hoje. O que a gente não estaria aprontando? Por quê? Porque nós ainda não temos desenvolvimento moral adequado. Então, à medida que nós vamos moralmente evoluindo e intelectualmente evoluindo, nós vamos conquistando cada vez mais poderes. Mas para isso nós temos que estar melhores, senão nós vamos usar isso para o mal. Eu não posso dar uma bomba atômica na mão de uma criança. Então, olha que interessante. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes da que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a forma humana: cabeça, tronco e membros. Agora, pode ser alto, baixinho, assim, assado, depende da fase evolutiva, né? Isso nos seres corpóreos. Mas nós temos que entender que seres corpóreos, quando você tem um corpo espiritual, também é um ser corpóreo, aquele também é um corpo. Tá? Então, a forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena, nada tem da materialidade terrena. E não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, comida, bebida que nós temos, as doenças, as deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Então, à medida que nós vamos evoluindo, os corpos vão se purificando. E nós não vamos mais ficar doentes, nós não vamos mais precisar de alimento grosseiro. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. O corpo humano sufoca a nossa possibilidade de visão do plano espiritual. Mas, no momento, graças a Deus. Porque imagine se a gente tivesse, todos nós aqui tivéssemos vidência. Pergunta para um vidente o que é ser vidente aqui. É só assistir aquele filme O Sexto Sentido. O que o menininho via? Porque aqui é o astral inferior, se a gente tivesse vidência aqui. Mas vai chegar o dia, mais para frente, já em regeneração, no fim de regeneração, do meio para o fim, que nós vamos poder ver e conversar com os nossos entes queridos desencarnados. Como se eles estivessem presentes aqui com a gente. Porque eles, na verdade, estão, só que a gente não vê. Né? Nesse Dia das Mães que nós acabamos de passar aí agora, vocês não imaginam quantas mães não estiveram visitando seus filhos. Aquelas mães desencarnadas. Né? Muitas vezes são obrigados a ir até o cemitério que você foi achando que estava lá. Né? Então ela sabe que você vai lá. Mas não precisaria nada disso. Né? Bom, então os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Nós não vamos mais precisar de meios de transporte, nós vamos nos locomover com a velocidade da luz. Então esses seres, eles estão aonde eles querem. É só pensar, pá, você já está lá. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, como é o nosso caso, eles deslizam pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade.